Olá pessoal, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Hoje, quarta-feira, hoje nós encerramos essa maratona aí, essas semanas de devocional. Então, a próxima semana nós já voltamos aí para a glória de Deus somente às segundas-feiras, né? Para quem tá chegando agora e é novo aqui no meu canal e não tá entendendo nada, eu tive que fazer essa maratona aí de devocionais. Semana passada foram aí segunda, quarta e sábado, e essa semana segunda e quarta, porque eu passei por uma cirurgia. Deus chegou primeiro. Minha cirurgia foi tudo aí preparada pelo Senhor, foi o Senhor que abriu o mar, tá? Já que, esclarecendo algo, não foi nada estético, tá? Antes que alguém pense, estético. Eu morro de medo de injeção de agulha, então eu jamais mexeria em algo, né? Foi algo da minha saúde mesmo que eu precisei fazer e teve que ser aí às pressas, tá? Mas eu vou gravar aqui, como eu já falei, tô falando aqui todos os vídeos, né? Dos devocionais, eu vou gravar o testemunho daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor ele tem operado, como é que foi, o que aconteceu, o que eu tinha, tá? Então eu vou gravar no tempo certo, vai subir aqui para a glória e honra do nome do Senhor, para edificar aí outras vidas. Então, não menos importante, a você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. A você que vai chegar ainda aqui, seja muito bem-vindo. A vocês que já estão aqui, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Como eu sempre falo, vocês fazem parte da promessa de Deus na minha vida. Então, se inscreva, curta e compartilhe. Se você quiser deixar o seu pedido de oração, deixa aqui e saiba que todos vocês fazem parte aqui das minhas orações, amém? Então, o devocional de hoje, eu continuo, tá, gente, em recuperação. Então, não quero também me prolongar aqui, porque também preciso ficar também aí em repouso, tá? Para mim não me esforçar aqui muito. Então, vamos lá, né? Com a graça e a misericórdia, o tema da nossa devocional de hoje é o amanhã pertence a Deus, que se encontra o texto base no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, e diz assim. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17, diz assim. O meu subtítulo, a afabilidade dos projetos humanos. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Aqui no versículo 16, é aquela coisa que a pessoa ela se programa, ela fala com toda certeza, amanhã eu vou fazer tal coisa. Mas o certo, se em boa consciência nós tivéssemos, e às vezes a gente se pega falando isso, amanhã eu vou fazer tal coisa, nós fazemos todos os planos, sem colocar Deus dentro dos planos. Mas se com a consciência e com sabedoria, o mais certo era dizer, se o Senhor me permitir, amanhã nós faremos. Eu tenho uma irmã e amiga muito querida, que foi Deus que me apresentou, e ela sempre fala isso, desde que eu conheci ela, que o Senhor nos uniu com um propósito, tá? Não é, talvez vocês possam achar que é a pessoa, a irmã, e uma amiga minha que nós gravamos aqui, né, um quadro Amigas com um Propósito. Não ela, é uma outra. E desde que eu conheci ela, ela sempre fala assim, se o Senhor me permitir, se o Senhor assim permitir, amanhã faremos tal coisa. E ela é totalmente bíblica, né? E eu glorifico a Deus pela vida dela. E quero deixar aqui já um beijão pra ela. Ana, ama a sua vida de coração. E você sabe disso. Bem, vamos lá. A exposição do texto, ela vai dizer assim. Nesta seção do texto de Tiago, há uma exortação para não se esquecer de Deus em nenhum momento. Não só isso. Somos corrigidos a não somente incluir Deus em nossos planos, como também avaliar os mesmos por meio da boa vontade de Deus. E para nos convencer da importância de reconhecermos Deus em todo o tempo, o autor resume a existência humana a algo semelhante à neblina, rápida e fugaz.
é como uma vela acesa. Ela está acesa agora, mas se alguém esbarrar ou alguém assoprar, vier um vento, ela se apaga. Então a nossa vida ela é totalmente um sopro, né? A nossa vida ela é um sopro, assim como a neblina ela aparece, daqui um pouco de tempo você vê que ela vai sumindo, ela vai desaparecendo. Então, na maioria das vezes, muitos fazem planos sem colocar Jesus neles. E diz, eu vou fazer e Deus vai abençoar o que eu vou fazer. Aqui há uma grande ignorância, uma grande prepotência ao nosso coração em dizer que eu vou fazer e Deus vai abençoar aquilo que eu vou fazer. Sendo que nós cantamos por muitas vezes, né? Que nós queremos sonhar os sonhos de Deus, viver os sonhos de Deus. E para viver os sonhos de Deus, você precisa abrir mão dos seus sonhos. Você tem que ter essa consciência. Eu posso planejar, que planejar não é errado, eu planejar. Mas eu tenho que ter a consciência que se Deus mudar o meu plano, eu preciso estar aberta para isso, para essa mudança. Sabendo que os meus planos não são bons. Mas Deus, ele vê o amanhã, do qual nós ainda não chegamos amanhã. O Senhor, ele já vê lá na frente, o Senhor já vê o nosso dia de amanhã e sabe o que será bom para nós, o que não será bom. Nós temos uma intenção, mas a intenção de Deus, a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, para nos dar o fim do qual nós desejamos. Então, no final, talvez aquilo que você planejou não ia dar bom, mas aquilo que Deus planejou e projetou para sua vida vai dar muito bom. Ainda que o caminho se pareça longo ou ainda que tenha que passar por processos, assim como eu. Mas se dependermos do Senhor, falaríamos, se o Senhor permitir, iremos e vamos fazer. Pois se o Senhor não abençoar, é maldição. Tem um texto em Provérbios que ele vai dizer exatamente isso. Nada adianta o cavalo se preparar para a batalha se do Senhor não vier a vitória. Então você pode ter tudo, você pode ter faculdade, pode ter teologia, você pode ter se preparado de N maneiras. Mas se o Senhor não te der a vitória, você não consegue, você não é abençoado e você não é bem sucedido com a bênção de Deus. Então, talvez você aí que fala, assim como eu, por muitas vezes eu falei, amanhã eu vou fazer tal coisa, não. Se o Senhor nos permitir, amanhã faremos, amanhã iremos, amanhã, enfim, amanhã faremos. A discussão, ela diz assim, a lição de hoje é quase uma pergunta, onde está Deus em seus planos? Ou em seus planos há espaço para Deus? Faz-se importante esse questionamento, pois às vezes, por ter dominado e desenvolvido tanta coisa inteligente, a humanidade, sobretudo, a crer em Deus, deixa de se lembrar que Ele é a causa primária de sua existência e que seus planos são infinitamente melhores. Então, olha só, os planos humanos, eles falham, mas os de Deus nunca vão falhar. Se quisermos viver os planos do Senhor. A pergunta é, na sua agenda e nos seus planos, Deus cabe? Se Deus não cabe neles, é porque você está fora da vontade de Deus, daquilo que Ele tem para você. Uma das coisas que eu lembro quando eu era a ovelha do pastor Soeiro, ele sempre falava desse tripé, talvez eu não lembre de todos, mas ele sempre falava assim, a oportunidade que você está tendo, até mesmo de uma pregação, de um trabalho, um relacionamento. Deus está? O nome do Senhor vai ser glorificado? A igreja vai ser exaltada com o que você está aceitando, com o seu relacionamento? Você tem paz? É esse tripé, você tem paz? Muitas das vezes nós falamos que temos paz, mas é uma falsa paz. E por que a igreja tem que ser glorificada? Se nós somos um corpo, a glória não é somente de Deus. O corpo também será edificado com a bênção que você recebeu, com o livramento que você recebeu, vidas serão alcançadas. Então, se aquilo que você recebeu, você está com uma falsa paz, eu acho que é bom, nem tudo que reluz é ouro. Mas você, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu já vi várias coisas,
vários acontecimentos e o nome do Senhor está sendo glorificado. Enfim, vou dizer aqui de relacionamento. Pessoas que passou por N relacionamentos e fala que ama e que Deus está, e Deus não está. Porque se Deus estivesse, o relacionamento não teria terminado, não teria acabado. E aí depois a pessoa passa anos e casou com outra pessoa, enfim. E ali realmente Deus está e Deus se fez presente ali. Então nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados e engodados com essa falsa paz. Porque essa falsa paz, o mundo dá essa falsa paz. Né? E a falsa paz é você ter tudo, mas nem sempre a paz que muitas vezes o Senhor dá, e é o que ele falou a Paulo. Nós não sabemos o que Paulo estava passando, se era um espinho na carne, uma perseguição, ou esse espinho na carne, ele tão somente era uma enfermidade do qual Paulo estava passando. E Paulo vai dizer, sei passar necessidade, mas também sei ter tudo. Em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então você pode tudo quando você passa por uma enfermidade, mas Deus está. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece quando também tudo dá certo ou quando também tudo dá errado. Porque a sua base não é o cenário, a sua base é o Senhor Jesus Cristo. A sua casa não está firmada na areia, mas a sua casa está firmada na rocha. Então, por ela estar firmada na rocha, você pode todas as coisas. Você vai passar por tribulações, perseguições, enfermidade, portas fechadas, calúnias, ameaças, mas você pode todas as coisas, porque o que dita a seu respeito não é o cenário, não é a sua vida financeira, e sim o Deus que te sustenta. Então, a minha graça te basta. O cenário tá ruim, mas a minha graça te basta. Tudo deu certo, mas a minha graça te basta. As portas se fecharam, a minha graça te basta. Tudo tá dando errado, as portas se fecharam, a minha graça te basta. Eu tive que passar por uma cirurgia, a minha graça te basta. Eu criei que Deus poderia me curar, a minha graça te basta. Mas e se a cura que o Senhor queria me dar, e se a bênção estava eu passar? A bênção daqueles 3 amigos de Daniel estava eles entrarem na fornalha, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que Nabucodonosor pudesse reconhecer que, além dos deuses dele, que ele servia, que ele adorava, existia um muito maior. Então, tem muitas coisas que nós vamos passar, que muitas vezes para os olhos humanos, isso não é paz, isso não é vitória, isso não é confiar em Deus, e sim isso é derrota. Deus não está nisso tudo. Deus poderia ter me livrado de uma cirurgia, de tudo que eu passei? Poderia. Mas e se ele quis me livrar passando? Há uma grande diferença. Então, nosso amanhã cabe a Deus. Eu não queria, mas, enfim, né, no testemunho eu vou contar, mas eu precisei descansar. Eu falei, Senhor, se eu tiver que passar, então eu vou passar, porque o Senhor passa comigo. Será que o Senhor ele tem espaço dentro da sua agenda? Será que aquilo que você projeta, aquilo que você anseia, eu projetei que em agosto eu estaria talvez aí retornando ao mercado de trabalho, eu estaria procurando emprego. Mas Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. Então, se eu vou estar trabalhando ou não, isso cabe somente a Deus. O amanhã a Deus pertence. A minha parte, óbvio que eu tenho que fazer. Mas se o Senhor quiser, Ele vai falar comigo. Se é um tempo de estar somente nele, é só nele, não é para mim estar em outros lugares, em outras coisas, é somente nele. Então nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes nós entregamos a nossa agenda a Deus, mas quando Deus muda, nós falamos, não, eu não quero isso, eu não quero viver isso que o Senhor está meditando. Então, Deus cabe dentro dos teus planos? Se o seu relacionamento que você está hoje, Deus está falando para você, esse relacionamento não vem da minha parte. Será que você tem essa ousadia de terminar? Porque tem muitos relacionamentos, e não só tô falando amorosos, mas de amizades que te levam para longe da presença de Deus. Tem vida financeira que te leva para longe de Deus, não te aproxima de Deus. Às vezes o que te aproxima é as portas estão todas fechadas, porque Deus conhece o nosso coração. Mas muitas das vezes o que te aproxima talvez de Deus é algumas portas estarem abertas. E aí? Então nós temos que ter consciência disso e saber, Deus ele pode fazer parte da sua agenda, Deus pode fazer parte dos seus planos. Eu entreguei literalmente a minha agenda nas mãos de Deus e Ele mudou tudo. Ele mudou tudo, Ele tá fazendo do jeito dele, da maneira dele. Me assusta às vezes, óbvio.
Porque nós somos ser humano, nós somos carne. Muitas das vezes nós tememos. E nós achamos que pelos caminhos que Deus está indo, não é um caminho bom. É um caminho de sofrimento. Mas eu decidi entregar minha agenda nas mãos do Senhor. Meu 2024 não está nas minhas mãos, mas está nas mãos do Senhor. E eu estou vivendo conforme aquilo que Ele quer, conforme a vontade dEle, não permissiva, mas sim a vontade dEle. Deus, Ele cabe nos teus planos, porque se Deus não cabe na sua agenda, se Deus não cabe nos seus planos, como eu falei, você está vivendo para você mesmo e você está vivendo fora da vontade de Deus. O objetivo diz assim, o objetivo dessa lição é levar o nosso coração a gloriar-se no Senhor, que é aquele que tem um domínio dos tempos e das eras, confiando que toda incerteza humana é conhecida por Ele. Toda dúvida, todo sentimento de tristeza é conhecido pelo Senhor. Toda insegurança, incerteza, como que será meu futuro, é conhecido diante de Deus. Você consegue, aí fica uma pergunta aqui, né, sobre essas incertezas humanas. Você consegue lavar a louça do amanhã? A você que são pais que estão me ouvindo aqui, você consegue levar o seu filho na escola no dia de amanhã? Você consegue já escovar o seu dente pelo dia de amanhã? Você consegue lavar a roupa do seu amanhã? Você consegue lavar o do hoje, mas a roupa de amanhã você não consegue. Com isso eu queria chamar a sua atenção. Você consegue pagar a fatura do mês seguinte? Você consegue pagar desse mês porque chega para você a notificação. Talvez você consiga se antecipar querendo quitar uma dívida. Eu sei que com toda a tecnologia talvez até possa conseguir, mas você tem que esperar o boleto. Você mais aqui, óbvia. A água e a luz, você consegue pagar o do mês seguinte? Você tem que esperar ainda o cara vir fazer a medição para você poder pagar desse mês atual. Então as coisas do amanhã você não consegue fazer. O Senhor, Ele te deu algo muito precioso que é chamado presente, o hoje. O hoje. Então aproveite o hoje, pois o seu amanhã, do seu amanhã, o seu futuro, Deus já está lá. E você não precisa se preocupar com o seu amanhã. Porque Deus já está cuidando. Ele já está no seu amanhã, assim como o Senhor cuidou do hoje. Ele providenciou aquilo que você precisava para hoje. Ele providenciou para hoje. Ele providenciou. Ele cuida do seu hoje. Então você não precisa ficar com a sua mente focada no amanhã. Eu que passei dias de horror, de assombro dentro de um hospital. Eu fiquei muito ansiosa, eu que não tenho pressão alta, minha pressão alta subiu, eu fiquei muito ansiosa. E sim, pra quê? Pra nada. A minha ansiedade era pra sair logo do hospital. Mas eu entendi também que ali houve um cuidado de Deus, porque senão coisas muito piores era pra ter acontecido ali comigo. E Deus cuidou de mim, Deus, Ele foi fiel. Nos mínimos detalhes, o Senhor, Ele foi fiel. Ele cuidou e continua cuidando, continua zelando pela minha vida. Deus, Ele é um Deus que jamais vai nos abandonar. É o Deus que está cuidando de mim hoje. E é o Deus que está cuidando de mim amanhã. E assim é o Deus que cuida de você hoje, que cuida do seu amanhã, que cuida do seu futuro. O plano para Deus, daquilo que Ele vai cumprir na sua vida, está aberto. Para nós que muitas das vezes não está aberto. O Senhor vai revelando flashes. Ele revela a promessa, mas no meio do caminho Ele vai revelando flashes. Ele vai renovando a sua promessa, a sua aliança conosco. Dizendo, olha, minha promessa está de pé, vai se cumprir, para nos animarmos, porque mediante as tribulações, as guerras que nós passamos, muitas das vezes nós somos seres humanos, nós nos entristecemos, nós ficamos chateados, cabisbaixos, ficamos totalmente assolados, mas o Senhor, Ele vem e renova a sua promessa, dizendo, ei, eu vou cumprir. A minha palavra é fiel na tua vida e eu vou cumprir. Eu não sou filho do homem, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus falou para Jeremias, eu velo em cumprir a minha palavra, porque ele estava vendo uma vara de amendoeira. E ele disse, aquela vara de amendoeira representava a pressa de Deus na vida de Jeremias. Jeremias era apenas uma criança.
Apenas talvez um adolescente. Jeremias, ele não era pela idade dele que ele estava falando, mas era porque Jeremias não tinha experiência de tudo aquilo que Deus estava entregando para ele, para que ele pudesse fazer. Então Deus estava dizendo a ele: tá vendo essa vara de amendoeira? Assim eu quero dizer na sua vida, Jeremias, eu tenho pressa na sua vida em cumprir tudo aquilo que eu tenho para fazer sobre a nação de Israel e sobre a sua vida. É você mesmo que eu quero usar. Ele vem de uma linhagem sacerdotal e Deus queria usar a vida de Jeremias porque Deus tinha pressa em cumprir as promessas na vida de Jeremias, fazer dele, tornar dele um profeta e cumprir as promessas na vida de Israel. Só que Israel vai dar as costas para Deus, e Deus já estava cuidando do amanhã de Israel, como continua cuidando. Lá Ismael estão em guerra, mas Jesus, ele continua cuidando, porque a promessa dele é fiel e verdadeira. Por causa dos escolhidos, os anos se abreviariam. Agosto, eu não sei para você, mas agosto nunca passou tão rápido. Eu não sei se talvez é porque eu esteja em recuperação de repouso, mas para mim agosto está passando muito rápido. Daqui a pouco eu faço aí 37 anos, dia 29 de agosto é o meu aniversário, eu já faço 37 anos. Se assim o Senhor nos permitir, se assim o Senhor me permitir. Tá passando muito rápido. Então o Senhor, ele tem pressa para cumprir. E por causa que o Senhor, ele tem pressa em cumprir a promessa dele, a vontade dele na sua vida, você precisa entrar debaixo da submissão e dentro da vontade do Senhor. Se isso que eu passei faz parte das promessas para que o Senhor me leve aonde ele quer, eu só me rendi porque eu estava muito ansiosa. Eu falei: Senhor, tá bom, eu vou descansar. Então que a tua vontade seja feita. Quando eu descansei, o Senhor apressou as coisas. Eu senti dor, me faltava até o ar. Eu não conseguia respirar. Então, sejamos gratos, até mesmo pelo ar que nós respiramos. Sejamos gratos pelo andar. Sejamos gratos por isso. Eu tenho muito a ser grata por não usar fralda. Enfim, fiquem aí ligadinhos que eu vou contar meu testemunho, eu vou contar tudo aquilo que aconteceu, aquilo que Deus operou. E o contexto vai dizer assim: logo na sequência em que ensina seus leitores, ouvintes, a terem uma vida de submissão a Deus, humilhando-se diante dele, o autor agora faz um convite à fidelidade, confiança e ao desejo por conhecer qual é a vontade de Deus. Possivelmente seja uma repreensão aos judeus que viviam sem considerar a vontade do Criador. Viver como seguidores de Cristo nos implica incluir Deus em nossos planos. Pessoas que vivem sem colocar seus desejos diante do Senhor são ateus práticos. São ateus práticos, não são cristãos na prática, não são discípulos na prática. E um dos versículos que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo, o Espírito Santo ele me trouxe à tona, é Salmos 37, versículo 5, que diz, tão famoso que nós conhecemos, que muitas das vezes nós falamos, nós salmodiamos ele, escrevemos em fotos, em publicações, mas nós não vivemos ele, que é esse. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Você é discípulo ou você é ateu? Você é cristão ou você é crente? Porque como eu falei, crente até o diabo ele é. Até o diabo treme. Mas ser cristão é verdadeiramente quando passar pelo vale da sombra da morte. Senhor, eu confio no Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevo meus olhos além da dor, elevo meus olhos além do que eu estou enxergando. Elevo meus olhos, não sei como será o meu futuro, o meu amanhã, mas eu elevo os meus olhos. Aquele que cuida dos meus dias, aquele que é dono dos meus dias, dono da minha vida, eu elevo meus olhos, eu entrego sem ver. Eu confio sem ver, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor Jesus nos chamou para descansar, confiar. O Senhor não nos chamou para ver o dia de amanhã, mas o Senhor nos chamou para confiar. Ele nos deu o dia de hoje para confiar que a promessa dele está viva, ainda que nós não vejamos ainda essa promessa se cumprir. Então, tenhamos um coração confiante, que venhamos nos humilhar. Se está faltando fé, Senhor, me perdoa porque está faltando fé, eu não consigo acreditar, eu não consigo confiar. Então, me ensina a confiar.
Me ensina a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está cuidando do meu amanhã, do meu futuro. E Ele vai se revelar. Ele vai te mostrar que Ele está cuidando. Ele vai te dar sinais do qual Ele está cuidando e você pode descansar naquele do qual te fez a promessa. E a conclusão diz assim: não somente os primeiros ouvintes devem buscar viver à luz dessa verdade, mas nós também precisamos colocar nossos planos e projetos à disposição de Deus, avaliando tudo a partir de sua vontade. Apenas o Senhor conhece o futuro, embora façamos planos, tudo tem que passar por Ele. Tudo tem que passar pelo grifo daí da palavra de Deus. Devemos considerar Deus em todos os nossos caminhos. Você demonstra submissão e obediência ao Senhor quando entrega seus planos. Salmos 37, versículo 5. Seus sonhos, sua agenda nas mãos do Senhor. E pergunta a Jesus: o teu nome será glorificado em tudo isso? Senhor, o teu nome está sendo glorificado com a porta fechada? Senhor, o teu nome está sendo glorificado por esta enfermidade, por aquilo que eu passei? Senhor, o teu nome está sendo glorificado com esse aumento de salário, com esse casamento, em eu gerar um filho? O teu nome será glorificado? Senhor, o teu nome está sendo glorificado a cada convite que eu recebo para pregar? Senhor, o teu nome está sendo glorificado? Você que talvez aí também tenha um canal, ou o Senhor já te falou para você fazer algo e você ainda não fez, o teu nome será glorificado? O teu nome, Senhor, tem sido glorificado através das minhas redes sociais? Senhor, o teu nome tem sido glorificado nas minhas conversas de WhatsApp? Senhor, o teu nome tem sido glorificado? Comece a pensar, comece a se fazer essas perguntas. Comece a fazer essas perguntas, porque se o nome do Senhor não está sendo glorificado, refaça a sua rota e faça com que o nome do Senhor ele seja glorificado. Porque não é sobre a Laís, não é sobre você, não é sobre o canal aqui, mas é sobre Jesus. Tudo tem que apontar para Ele, tudo tem que ser para Ele, é para Jesus. A aplicação do estudo, e para nós encerrarmos, diz assim: diante do que estudamos, algumas perguntas são importantes. Você tem consciência de que cada dia que viveu até aqui, além de ser único, é um presente? Eu estar viva aqui, falando aqui com vocês, talvez vocês não tenham a noção nem a ideia, mas estar aqui para mim é um presente. Quando a cirurgia se encerrou e eu fiquei 2 horas em observação no pós-cirúrgico lá, né, naquela salinha que eles nos deixam, eu fiquei 2 horas ali. E a primeira coisa, quando eu abri meus olhos, eu disse: eu estou viva. Eu estou viva. Eu só ouvi alguém falando para mim: para não te dar cãibra, vira de lado. E eu puxei naquela grade, eu puxei e virei de lado. E a única coisa era: eu estou viva. Então estar aqui, talvez você não tenha noção, mas para mim é uma dádiva estar viva. Para mim estar viva aqui é uma dádiva, é um presente de Deus. Eu estar andando é um presente de Deus. Eu estar aqui é um presente de Deus. Você já parou para avaliar onde Deus fica enquanto você faz seus planos? Será que você não tirou Deus do trono e você se assentou no trono para reinar sobre os seus planos? Aonde está Deus nos planos que você faz? Como eu falo, uma coisa é você fazer planos e dizer: não, Deus está nele. Mas se Deus falar não, como assim Deus me falou não? Que eu não era para mim ter uma empresa e eu fui lá e eu passei na frente de Jesus. E eu abri uma empresa, como você já sabe, eu contei aqui meu testemunho da empresa que foi fechada. E eu passei na frente de Jesus. E aí? E se Deus falar não para o seu sonho? Mas talvez é por um momento que Deus está falando não. Talvez lá na frente o Senhor, Ele dê algo muito melhor para você. Ou te mostre, ou te dê outra coisa muito melhor. E aí? Se a vida é como uma neblina, como você tem vivido os seus dias? E como eu falei para encerrar, a vida é um sopro. Faça dos seus dias Jesus presente em todos eles. Para mim andar, eu esticava minhas mãos e eu falava para o Senhor: Senhor, anda comigo, segura nas minhas mãos e anda comigo, me ajude a andar. Enfim, fiquem aí ligadinhos que eu vou compartilhar o meu testemunho com vocês, daquilo que eu vivi, daquilo que eu precisei passar. Amém?
Então, para encerrar a aplicação diária, diz assim: quando vamos fazer nossos planos, temos colocado tudo diante de Deus? Você tem apresentado tudo diante de Deus? Temos consciência de que, a segunda pergunta, temos consciência de que não temos domínio dos tempos e que tudo passa pelas mãos do Senhor? Se Ele autorizar, você será abençoado. Se Ele não autorizar, você não terá sucesso. O que você vai ter é uma falsa paz, dizendo que Deus está e Deus não está. Terceiro, somos submissos a Deus em nossos planos? Hoje vivemos uma sociedade, um século do qual nós temos que mostrar para as pessoas. É como se muitos quisessem esfregar na cara de, tá vendo? Deus fez. E Deus não fez. Deus não trabalha para esfregar promessas na cara de ninguém. Então, fiquem atentos. Quarta pergunta: temos seguido mais nossos desejos do coração ou os planos de Deus? Tem um louvor do pastor Rodrigo Soeiro que ele fala: eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero viver, pois te conhecer é o melhor presente que um dia, acho que eu recebi, alguma coisa assim. Quando nós cantamos isso, que nós queremos viver os sonhos e os planos de Deus, gente, talvez você não tenha essa noção. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Eu fiz tantos planos, gente, vocês não têm noção. E eu falei, eu não sou mais daquela que vira ano e vira ano e muda ano. Eu faço a minha lista. Eu já fui dessa de fazer lista. Mas quando eu entendi que eu fazia essas listas, eu entregava para o Senhor, e eu vivia coisas muito mais grandiosas do que estava naquele papelzinho. Gente, vocês não têm noção do quanto eu vivi coisas extraordinárias da parte do Senhor no tempo dele, como foi bom isso. Então, agora, né, de vários anos para cá, eu não faço mais planos. Eu simplesmente entrego nas mãos do Senhor, vamos supor que nós já estivéssemos aqui em dezembro. Eu entrego nas mãos do Senhor: Senhor, meu 2025 está nas tuas mãos. Me guia os meus passos, confirma meus passos para que eu possa viver a tua vontade. Eu tenho desejo, sim. Apresento a Ele, sim. Mas não mais lista. Não mais lista. Não mais lista. Para que a minha agenda, como eu entreguei nas mãos do Senhor, e eu estou vivendo aquilo que Ele quer que eu viva esse ano, a minha agenda, eu comecei a deixar em branco, as folhas em branco, para que Ele escrevesse os capítulos dos meus dias e da minha história. E a quinta e última pergunta dessa aplicação diária vai dizer assim: como você tem vivido os seus dias? Colocando tudo aos pés da cruz. E aqui eu encerro, pessoal, esse devocional. Agradeço e louvo a Deus por Ele estar me sustentando. Então, semana que vem nós teremos aí, para ficar agora tudo alinhadinho, tudo certinho, voltamos às segundas-feiras, tá? Voltamos aí às segundas-feiras, todas as segundas-feiras aí com os devocionais. Então, dia 26 em diante, se assim o Senhor me permitir, todas as segundas-feiras, tá? Então, foram só apenas essas 2 semanas. Sei que talvez foi puxado para vocês, para mim, que estou em recuperação, né? Mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem provido, o Senhor tem aqui me sustentado para poder estar aqui, tá? Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês, pela paciência, pelo carinho de vocês, por tantas mensagens que eu tenho recebido aí de vocês, de boa recuperação. Muito obrigada. Orem por mim. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês se lembrarem, orem por mim. Amém? E é isso, pessoal. Tenha uma semana aí abençoada na presença de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Ótima semana e não se esqueça disso. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui. Se o Senhor nos permitir, então faremos. Amém? Deus abençoe e fiquem aí na paz do Senhor.